Acompanhe pelos nossos canais Facebook e YouTube Matias TV e Facebook da Paróquia Santa Missa em seu lar. Todos os domingos a partir das 19 horas, direto da Matriz Nossa Senhora da Glória de Tupi Paulista. Apoio ABC Rede Telecom, Lojas dos Retalhos, Rede Multidrogas Drogalim Tupi Paulista, Dr. Nedécio e Família, Supermercados São João, o nosso supermercado, Grupo Guerra, Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista, Bendita Fome, comida caseira, Jornal O Semanário, Lages Tupi, confiança e qualidade, Tecvin Soluções em Informática e Serralheria Marçom. Seja um evangelizador, inserindo a sua empresa em nossas transmissões. Ligue 18 99812 5844 ou 18 99796 0645. Matias TV, Rede Web de Comunicação, apresenta Santa Missa em seu lar. Oferecimento ABC Rede Telecom, Loja dos Retalhos, Serralheria Marçom, Rede Multidrogas Drogalim Tupi Paulista, Dr. Nedécio e Família, São João Supermercados, ACE, Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista, Grupo Guerra, Lages Tupi, confiança e qualidade. Tecvin, soluções em informática, eletrônicos em geral. Jornal O Semanário. Bendita Fome, comida caseira. Acesse nossos canais, Facebook e YouTube, Matias TV. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem e do hoje em função de um depois. Que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, esta missa será transmitida pela Rádio Tropical FM, Matias TV e pelo Facebook da paróquia. Nesta missa, rezaremos pelas seguintes intenções. Missa de 1 ano. Rita Borim Zanetti, Isaura Moraes Pereira.
e por todas as intenções depositadas sobre o altar, e por aquelas que trazemos também em nossos corações. E em ação de graças, pelos dizimistas aniversariantes da semana. Missa do 4º domingo da Páscoa. Estamos reunidos em torno de Jesus, o pastor que nos conduz nos caminhos da felicidade e da vida plena, e Ele é a porta que nos possibilita a passagem para a verdadeira liberdade. Ele nos conhece pelo nome, manifesta sua ternura para conosco e caminha à nossa frente. Curados e guiados por seu amor, rezemos nesta liturgia eucarística pelas vocações religiosas e sacerdotais e por todas as que se põem a serviço do reino de Deus. Iniciemos a missa cantando. Novo sol brilhou, a vida superou, sofrimento, dor e morte, tudo enfim. Nosso olhar se abriu, Deus mesmo se incumbiu de tornar-nos pela mão assim. O Deus de amor jamais se descuidou em seu vigor. Jesus ressuscitou. Estender a mão, abrir o coração, acolher, compartilhar e perdoar. É fazer o céu cumprir o seu papel, já na terra tem que vigorar. O Deus de amor jamais se descuidou em seu vigor. Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, é com alegria que nos reunimos para esta Santa Missa, 4º domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, dia especial de oração pelas vocações sacerdotais, pela santificação dos sacerdotes, os bispos, padres, e dia então de renovar a nossa fé em Cristo Senhor que morreu e ressuscitou por nós. Por isso, com muita humildade, reconheçamos-nos pecadores diante do nosso bom pastor, para que ele possa curar nossas feridas, de ovelhas feridas pelo pecado, para que ele possa então nos carregar em seus ombros e nos conduzir para o lugar seguro. Com humildade, cantemos. Pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, amor do pastor.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Vamos como reis celestes, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz à terra aos seus. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Vós somente sois o Santo do Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo, e este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aquele que o Senhor nosso Deus chamar para si.
Com muitas outras palavras, Pedro lhe dava testemunho e o exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimo, se suportais com paciência aquilo que sofreis, por ter feito o bem, isso vos torna agradável diante de Deus. De fato, para isso fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentados, não ameaçava antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelha desgarrada, mas agora voltaste ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, então, a imagem do pastor está em toda a Sagrada Escritura, do Antigo ao Novo Testamento, e também está na arte cristã. As primeiras representações de Jesus são ele enquanto pastor.
antes de ele ser representado como crucificado, como o ressuscitado, como a representação que nós temos do ressuscitado, a representação que nós temos junto do altar sempre do crucificado, antes de essas representações se tornarem comuns como são até hoje, a primeira representação forte de Jesus que nós encontramos na arte cristã do começo da igreja, quando a igreja ainda era perseguida pelo Império Romano, lá no comecinho, é de Jesus como bom pastor, a representação do bom pastor. Então isso está muito forte no coração das pessoas, tanto é que o Salmo 22, que fala de Jesus, de Deus como pastor, é um dos mais populares, né? Até muita gente sabe de cor esse salmo, que nós ouvimos e nós cantamos no Salmo responsorial. Lá no Salmo 79, se menciona também Deus como pastor. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que a José apacentais como um rebanho. É um chamado a Deus a recordar que Ele é pastor, que Ele cuida do seu povo, ainda só o povo de Israel do Antigo Testamento. Depois, em Ezequiel, nós vemos então Deus prometendo que enviaria um pastor segundo o seu coração. Ele percebeu então que os pastores, os sacerdotes do Antigo Testamento, não estavam fazendo o serviço deles corretamente, não estavam fazendo o sacrifício a Deus, oferecendo os animais lá no altar do Templo de Jerusalém, e também não estavam pregando a doutrina ao povo corretamente, não estavam cuidando do rebanho a eles confiado. Então Deus prometeu que iria enviar da família de Davi um pastor, aquele que iria pastorear com perfeição o seu povo. Esse pastor, irmãos e irmãs, é Jesus Cristo, porque ele é da descendência de Davi, ele é filho de Davi, e ele então pastoreou e pastoreia Israel, mas não só Israel, porque ele de Israel formou a igreja católica apostólica romana, que foi chamada a anunciar o evangelho ao mundo inteiro, para que o rebanho de Deus não fosse só o povo de Israel, mas fosse o mundo inteiro, todos os que quiserem acreditar, de todas as raças e línguas, de todos os lugares da terra, de todas as épocas, poderiam fazer parte do rebanho de Deus, como de fato aconteceu pela pregação do evangelho. Mas ele, Jesus Cristo, veio ao mundo, ficou aqui 33 anos nessa vida biológica, mortal, e ele então instituiu, irmãos e irmãs, um ministério pastoral para que homens continuassem a conduzir o povo em nome dele. Então, na Quinta-feira Santa, ele instituiu o sacramento da ordem. Ele instituiu então os apóstolos como os primeiros sacerdotes, os primeiros bispos da igreja, que deveriam então governar a igreja por meio da palavra, por meio da condução do povo, deveriam santificar o povo por meio da celebração dos sacramentos, de modo especial a Eucaristia, consagrar o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo por meio da confissão. Então os pastores que Jesus instituiu devem santificar, ensinar e governar. Santificar pela celebração dos sacramentos, como esse que nós estamos agora sendo celebrado, a Eucaristia, a Santa Missa. Também o povo deve ser governado, não como um patrão, um senhor que governa seus servos, mas como um pai que conduz o seu filho, como um pastor que ama o seu rebanho e indica os caminhos da verdade e aponta e condena os caminhos da mentira, para que o rebanho caminhe com segurança e não caia no precipício e não caia nas garras dos lobos. Assim, então, os pastores governam o povo, conduzem o povo. E o poder de ensinar o evangelho, de ensinar a doutrina da igreja, de recordar as verdades eternas, as verdades sempre novas, tão antigas e sempre novas, as verdades que estão na palavra de Deus e que a igreja transmite de geração em geração e vai aprofundando e transmitindo. Então, irmãos e irmãs, havia pastores no Antigo Testamento e Jesus, o bom pastor, estabeleceu um único pastoreio na igreja no Novo Testamento, que é o pastoreio dos bispos e sacerdotes. E o Papa, como chefe de todos os pastores, como aquele que governa toda a igreja, e os bispos e os sacerdotes que governam uma porção do povo de Deus. Os bispos em nome de Cristo e os sacerdotes, os padres, em nome do bispo
governando porções do povo de Deus, do rebanho de Deus, para que todos vão para a vida eterna. A beleza, irmãos e irmãs, do sacramento da ordem. Por isso que esse domingo, quando nós ouvimos então esse evangelho, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, esse domingo 4º da Páscoa é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Já faz um tempo, faz mais de 50 anos que esse dia é dedicado às orações pelas vocações. A Igreja Católica tem muito cuidado, insiste muito na necessidade de nós rezarmos pelos pastores, pelos sacerdotes, por aqueles a quem Cristo confiou o seu ministério, porque o único pastor é Cristo, mas os bispos e padres participam do único pastoreio de Cristo. Só Ele é o bom pastor, só Ele é o pastor, mas nós, sem merecimento algum de nossa parte, nós padres, porque somos pecadores, mas por graça e vontade de Deus, então assumimos esse ministério, que é tão árduo, que exige tanta responsabilidade, e do qual nós prestaremos contas diante do pastor dos pastores. Não é um ministério que vai ser realizado e vai ficar por isso mesmo, não. Quando nós formos diante do juiz, no dia da nossa morte, cada um de nós, papa, bispo, padre, vamos prestar contas do nosso pastoreio. Se o nosso ministério levou as ovelhas para o abismo, para caírem no precipício, ou para caírem nas garras dos lobos, ou para morrerem de fome e de sede, ou se o nosso ministério levou as ovelhas a ficarem bem alimentadas, a serem curadas, se caírem em algum buraco, se elas foram resgatadas, foram curadas, se elas se perderam, o pastor foi atrás para recolher, para buscar essas ovelhas que se perderam. Então nós vamos prestar contas ao pastor dos pastores, porque o povo não é nosso, o rebanho não é nosso, é de Cristo, e nós somos servos de Cristo. Então devemos rezar muito pelos sacerdotes, pelos bispos, porque tem uma conta muito grande a prestar a Deus, e Satanás quer atacar a cabeça para que o rebanho seja disperso. Lembra que Jesus falou daquela profecia do Antigo Testamento: ferirei o pastor e o rebanho será disperso. Ele falava isso dele, quando ele foi preso e foi morto. Mas isso vale para todo sacerdote que é atacado por Satanás. Ele quer dispersar o rebanho, fazer o rebanho ficar desanimado por meio da queda do padre. Então, vocês precisam rezar para que no meio dos ataques espirituais, das tentações, e também a tentação do desânimo, do orgulho, as tentações contra a castidade, nós padres tenhamos então as forças que vêm de Deus e não de nós, para que resistamos a essas tentações. Porque são muitas as tentações pela qual um padre ou um bispo ou o papa passa no mundo de hoje. Quais as tentações? A primeira tentação, podemos dizer, é do desencorajamento. Olha, os problemas são tão grandes no mundo, são tão grandes também na igreja, a crise de fé, a falta de noção do que são os sacramentos, do que é ser católico, está tão grande. O problema da ignorância religiosa, muitos católicos são católicos só de nome, mas não conhecem a sua fé, não vivem os sacramentos, não querem levar a sério os mandamentos. Então isso pode levar ao desânimo, se o padre não estiver firmado na oração e na fé em Jesus Cristo. Pode desanimar. Então é assim mesmo, o mundo está assim, não tem o que mudar, e cair nesse marasmo, aceitar as coisas como elas estão, e não buscar lutar para que elas sejam o melhor possível. Também a tentação do orgulho, a tentação de achar que porque é padre, ou bispo, ou papa, se sentir dono do rebanho, se sentir merecedor daquele ministério. E aí, então, é outra tentação grave que pode levar um padre, um bispo ou um papa à ruína espiritual. As tentações também contra a castidade. O mundo adora quando um padre cai contra a castidade. Tem até novelas e filmes sobre isso, né? E que querem, então, parece que é uma vitória quando um padre cai e é infiel ao seu celibato. Há coisas mais graves, né? Como os casos de pedofilia. Esses são crimes horríveis e a igreja tem se esforçado, ao menos assim, imagino que na sua maior parte, para que isso não aconteça e que essas coisas não se tornem mais presentes ou aconteçam
o menos possível, né? O ser humano é frágil e às vezes cai em coisas horríveis, mas que a estrutura da igreja não favorece esse tipo de coisa. Mas o fato é que qualquer tipo de escândalo que envolve os sacerdotes atrai muita atenção. Primeiro porque o padre é chamado a ser exemplo e é uma grande santidade. O mundo, no fundo, espera isso do padre. O mundo, por mais que rejeite o celibato, o padre celibatário, como alguém dedicado totalmente a Deus, no fundo, deseja que ele seja aquilo que ele despreza. O mundo despreza o celibato, mas no fundo, o mundo quer que o padre seja fiel ao seu celibato. E quando ele é infiel, então o que acontece? Tá vendo? É assim mesmo, se até ele que é padre não consegue, então quer dizer que eu posso continuar do mesmo jeito. É uma coisa meio contraditória. Fica feliz que o padre cai, ao mesmo tempo fica triste, porque no fundo gostaria que fosse diferente no caso dele. Porque gostaria que fosse possível de fato a vivência do mandamento, da castidade e de todos os mandamentos. Então, irmãos e irmãs, temos de rezar muito pelos padres, e porque os ataques são cada vez maiores. Também, irmãos e irmãs, para terminarmos esta homilia, o pastor, a função de quem governa, de quem ensina, é muitas vezes de falar. Claro, toda vez é de falar. O padre é alguém que fala, mas tem que falar a coisa certa, né? Todos os dias eu falo alguma coisa para alguém, ou na homilia, ou no atendimento, ou numa exéquia, ou numa visita aos enfermos, enfim, ou numa bênção em algum lugar. O padre é alguém que tem o ministério da palavra, tem a obrigação de ensinar, de falar, mas é preciso falar a coisa certa, não falar coisas que vão contra a palavra de Deus, contra o ensinamento da igreja, e também não calar aquilo que deve ser falado. O que acontece, muitas vezes, uma outra tentação que nós podemos listar para nós padres é de silenciar aquilo que precisa ser falado e de falar aquilo que não nos toca, não toca a nós padres falar. Então, por exemplo, nas questões dos pecados, por exemplo, aqueles pecados que hoje são mais questionados, né, que são mais aceitos como normais, mas que na verdade são pecados e continuam a ser e vão continuar a ser pecado. A tentação já que a maior parte não aceita mais o matrimônio entre homem e mulher e muitas pessoas não vivem a sua sexualidade somente no matrimônio, mas vivem de outra forma, então é melhor não falar dessas coisas. Não quero machucar as pessoas, não quero que as pessoas se afastem da igreja por ouvir essa verdade. A tentação então é de guardar silêncio. Só que essa verdade, com jeito, com caridade, com amor, precisa ser falada. É obrigação de nós padres falar a verdade, por exemplo, sobre a castidade, sobre o pecado contra o sexto mandamento, que é necessário viver a sexualidade somente dentro do matrimônio cristão, o homem e a mulher vivendo o sacramento do matrimônio. Também a verdade de que é preciso vir à missa, de que é preciso perdoar o próximo. Por exemplo, tem gente que não gosta de perdoar, não quer saber de perdoar, então eu não vou falar mais do perdão, porque há pessoas que não querem saber de perdoar alguém que lhes fez algum mal. Então, vários exemplos que nós podemos dar de coisas que o padre poderia tentar e falar. Também pior, talvez pior do que o silêncio sobre o que tem que ser falado, é falar mentiras, heresias, e hoje nós temos, infelizmente, o espírito mundano entrou muito na Igreja Católica. Não na Igreja na sua doutrina como Jesus a constituiu. Não nos sacramentos como Jesus os constituiu. Mas infelizmente, alguns padres, bispos e até cardeais ensinam coisas que vão contra a doutrina da Igreja. Tem cardeal, por exemplo, que fala, olha, a igreja teria que rever o seu ensinamento sobre a homossexualidade, teria que rever o seu ensinamento sobre tal e tal coisa, teria que rever o seu ensinamento. Quer dizer, a pessoa quer que a igreja reveja tudo, mas a pessoa não pensa em se rever também, né? Não, é só a igreja que tem que se rever. Mas rever a si mesma, essa pessoa não quer se rever. É o outro que tem que se rever, a igreja que tem que se rever. A igreja de Cristo, que tem 2000 anos, que transmite uma doutrina inspirada pelo Espírito Santo, ela tem que mudar tudo. Eu não tenho que mudar nada. Eu tenho que ficar preso à minha ideia. É um orgulho terrível. É um orgulho terrível. Quer dizer, eu estou na igreja, mas eu estou fora da igreja.
Eu estou na igreja porque eu tenho uma função sagrada, eu sou realmente um padre, um bispo, mas espiritualmente eu estou fora, porque eu quero que a igreja seja aquilo que ela não é. Eu não quero mais que a igreja seja a igreja de Cristo. Eu quero que ela seja uma extensão do mundo, que ela fale a mesma coisa que o mundo fala. Então, para que a igreja? Se vocês vierem aqui para ouvir o que vocês ouvem aí nas redes sociais, na televisão, nas conversas, então não precisa vir aqui. Para que perder tempo? Se o mundo já ensina as coisas mundanas, para que a igreja vai ensinar as coisas mundanas? A igreja tem que ensinar as coisas que conduzem à vida eterna. Precisa ensinar o caminho que leva ao céu, não o caminho que leva à perdição. E tem gente que, ao invés de falar, não, eu não quero, não concordo com isso, eu vou então viver minha vida lá fora. Não, quer continuar para que a igreja seja corrompida em sua doutrina. Não vão conseguir porque é a igreja de Cristo. Mas é bom falar isso, não para ficar atacando pessoas, mas para alertar. A função do pastor não é alertar? Então eu preciso alertar como padre, olha, cuidado, que, como diz nosso Senhor, né, aqueles que vêm com peles de ovelhas, mas que são lobos vorazes. Jesus fez isso. Jesus alertou. Olha, cuidado com aqueles que parecem ovelhas, mas que são lobos vorazes. Aqui eu não estou falando de X, Y ou Z. Isso é uma coisa que acontece na igreja no mundo inteiro, tá bom? Não estou falando de pessoas, assim, eu estou falando do padre e tal. Não estou falando do padre ninguém. Estou falando de forma geral da situação da igreja. Porque só muda o endereço, irmãos e irmãs. Só muda o endereço porque acontece no mundo inteiro. Haveria exemplos no Brasil, na Europa, na Ásia, tudo quanto é lugar que vocês imaginar. A situação é grave em todos os lugares. Mas isso não é para perdermos também a esperança. É para rezarmos. É para rezarmos e conhecermos. E amarmos a igreja, como Cristo a constituiu. Não é para desprezar os padres que fazem essas coisas, mas rezar por eles. Os que ensinam a verdade, que continuem a ensinar a verdade. Os que ensinam o erro, para que se convertam. Enquanto há vida, há possibilidade de conversão. E para terminarmos, irmãos e irmãs, agora terminarmos mesmo, cabe a nós então que temos a função de conduzir também vocês que são pais, que são avós, que têm algum tipo de responsabilidade sobre outras pessoas, cabe a nós falar a verdade. Então se você está na dúvida, se tem que falar alguma coisa ou não para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto, para a sua neta, alguma coisa que tenha a ver com o bem espiritual dela ou dele, fale. Fale com caridade, mas não se omita. Porque quando a gente se omite, a gente assume nós assumimos sobre nós mesmos aquele pecado que a pessoa cometeu. Se eu tenho uma função de corrigir, que eu tenho um poder sobre alguém para corrigir, para orientar, eu não faço isso, eu assumo como meu aquele pecado que é dela. Então, não façamos isso, não sejamos omissos. Falemos com caridade, mas falemos com firmeza a verdade de Cristo, que é a verdade que salva, que nos conduz à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado,
ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces com a confiança de filhos. Pelos ministros ordenados, para que a cada dia experimentem a alegria e a felicidade de ser parte ativa na edificação do reino de Deus, rezemos. Protegei e guiai o vosso povo, Senhor. Pelos religiosos e religiosas, para que sejam perseverantes na fidelidade ao sim professado, rezemos. Pelos que mais sofrem os efeitos das injustiças sociais, para que encontrem em Jesus, bom pastor, o ânimo necessário para a busca de vida digna. Rezemos. Por todos os servidores da nossa comunidade, para que sejam agraciados pelo Senhor, com saúde e constante alegria no serviço aos irmãos e irmãs, rezemos. Protegei e guiai o vosso povo, Senhor. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos agora rezar pelas vocações sacerdotais, conforme pede a Igreja no Brasil neste ano. Jesus, bom pastor, que chamastes os apóstolos para caminhar convosco, continuai a passar pelas nossas famílias e comunidades e despertai corações generosos para vos seguir como apóstolos leigos, como presbíteros e como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, cantando a uma só voz. O céu e a terra
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós o suplicamos, santificai, pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Luís Antônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo
que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós. Cordeiro
Vamos continuar a Santa Missa, deve ter passado mal, mas está sendo socorrido. Vamos então nos preparar para o rito da Sagrada Comunhão. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Beijar o meu vizinho.
tempo passou, nada me pode faltar. Onde houver muita fartura, onde houver muita fartura, Ele aí vai me levar. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, Inebriai-me. água do lado de Cristo, Lavai-me. paixão de Cristo. Ó bom Jesus, dentro de vossas chagas, não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os Oremos. Velai com solicitude ao bom pastor sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Pode sentar-se um instante, por favor. Amanhã, 1º de maio, é dia de São José Operário. Então, um feriado que para nós também tem uma festividade religiosa importante. Teremos a missa, então, amanhã, na Capela São José Operário, às 7 da manhã. Preferimos fazer do horário normal da missa de semana, às 7 da manhã, para ter a bênção das carteiras de trabalho e instrumentos ligados ao trabalho. Quem não tem carteira de trabalho, alguma outra coisa que diga respeito ao seu trabalho. Então, pedir para São José Operário para proteger todos os trabalhadores, aqueles que estão procurando emprego, que estão desempregados, todos aqueles que estão passando por algum tipo de dificuldade. Então, amanhã, às 7, logo cedinho, teremos a Santa Missa na Capela São José Operário. Portanto, não haverá missa aqui na Matriz amanhã cedo, somente na Capela. A partir de terça, normalmente, a missa aqui às 7 da manhã. Então, na quarta-feira, missa aqui na Igreja Matriz, normalmente, às 19h30. Na quinta-feira, além da adoração, faremos de novo aquela experiência de ficarmos aqui na igreja, atendendo as confissões daqueles que chegarem. Então, um padre pela manhã, outro padre à tarde, vai ficar à disposição para atender as confissões. Então, começando às 8 da manhã, passando também pelo horário de almoço, indo até às 5 da tarde, com o término, com a bênção do Santíssimo Sacramento. Então aproveitem também, quem ainda não se confessou, quem já se confessou e precisa se confessar de novo, a confissão frequente é bem-vinda. A igreja pede, aconselha, a igreja como mãe, pede e exige uma vez por ano, mas ela também aconselha, né? Aconselha a se confessar com mais frequência, porque assim a alma vai se purificando mais dos pecados. E à noite a reunião do Conselho Paroquial de Pastoral, no Centro Pastoral, às 19h30. Na sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, adoração ao Santíssimo Sacramento às 19 horas, em seguida, a Santa Missa em honra do Sagrado Coração de Jesus. No sábado, lembrando que mês de maio também é mês de Maria. Então amanhã começa o belo mês de maio, mês dedicado a Nossa Senhora. Então teremos toda a tarde de sábado no Centro Pastoral, começando às 2 da tarde, indo até no máximo 4 horas da tarde, um encontro sobre Nossa Senhora, uma tarde com Maria, para tratar os temas ligados à devoção a Nossa Senhora, o que ela significa para nós, o que ela significa para a igreja,
Também as aparições de Nossa Senhora. Nossa Senhora continua aparecendo, viu? Não foi lá só em Fátima, Lourdes, não. Tem muitas outras aparições de Nossa Senhora, onde ela vem como mãe para nos recordar as verdades eternas. Num tempo de crise, ela intensificou a sua ação, a sua presença, para nos conduzir ao caminho do céu, para que a gente não seja levado pelo erro. Então, vale a pena conhecermos essas aparições também. Então, a oração do Santo Rosário, falaremos sobre isso, enfim. Cada tarde dessa, com algum tema ligado a Nossa Senhora. Eu peço que participem, se aprofundem na devoção a Nossa Senhora, no conhecimento da doutrina da Igreja ligada a Nossa Senhora. Então, sábado, no Centro Pastoral, todo sábado do mês de maio. E nesse mês de maio temos 5 sábados, aliás. E na Capela Santo Antônio, na Matriz, teremos a missa às 19 horas no próximo sábado, na Santo Antônio. Preparação para o batismo, de pais e padrinhos de batismo, no próximo domingo, fazer as inscrições e se informar sobre isso na Secretaria Paroquial. E teremos o terço a partir de amanhã, ao longo de todo o mês de maio, teremos o Santo Terço, todos os dias, às 15 horas, aqui na igreja. Quem puder participar, participe. E quem não puder nesse horário, e não tem o santo hábito de rezar o terço todos os dias, procure no mês de maio rezar o terço todos os dias, 15 minutos, se pode rezar bem rezado um terço. Quem já reza o terço, reza ao longo do mês de maio o rosário, acrescente mais terços, né? Rezando o rosário completo, e vamos assim nos aprofundar na comunhão com a Santa Mãe de Deus. Vamos, irmãos e irmãs, rezar ela e invocar Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Glória, rogai por nós. São José, rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos abençoou e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Nossa vida é louvor a Deus pelas suas maravilhas. Todo dia se tornou domingo, toda a vida vem de Deus. Ressurgiu Cristo Deus, vamos cantar aleluia. Ressurgiu Cristo Deus, vamos. Matias TV, rede web de comunicação, apresentou Santa Missa em seu lar. Oferecimento ABC Rede Telecom, Loja dos Retalhos, Serralheria Marçom, Rede Multidrogas Drogalim Tupi Paulista, Doutor Nedécio e Família, São João Supermercados, ACE, Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista, Grupo Guerra,
Lages Tupi, confiança e qualidade. Tecvim, soluções em informática, eletrônicos em geral. Jornal O Semanário. Bendita Fome, comida caseira. Acesse nossos canais Facebook e YouTube Matias TV.